todos que estão nos assistindo. A gente vai para mais uma live, fechando essa semana muito bonita, de muito aprendizado. A gente teve em colaboração com as Marias. Gostaria de, primeiramente, né, antes da gente começar a tratar do assunto, gostaria de agradecer ao projeto de vocês por ter topado a ideia, por ter abraçado, por ter acreditado nessa semana incrível. O feedback ao longo dos dias muito positivo, e eu acho que mais que isso, o nosso aprendizado, principalmente falando em nome de toda a equipe do Não Internacionalista, foi muito grande. Gostaria de agradecer a Kelly por ter aceito o convite, apresentando a Kelly, né? Ela é doutoranda em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, mestre pela mesma instituição, graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Ela integra o Marias desde 2017, coordena as áreas de comunicação e relações institucionais. A gente vai explorar um pouquinho da pesquisa dela, né? A pesquisa dela é voltada para políticas urbanas, cooperação internacional entre cidades, para a diplomacia, direito à cidade. Gostaria de agradecer a presença da Mariana. Mariana, é um prazer te conhecer. A Mariana é doutoranda em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, em Estudos Africanos, formada em RI pelo IBMEC, no Rio de Janeiro. Com os Marias desde 2019, coordena as áreas de pesquisa e grupo de estudos. A área de pesquisa dela é voltada para gênero e refúgio, com recorte, né, nos estudos de gênero em locais de conflitos na África, principalmente na República Democrática do Congo. Bom, para começar, eu pensei muito no que dizer para introduzir o tema da live. Então, eu tenho alguns dados para dar início à nossa reflexão, para dar início à nossa conversa. Os dados, eles são dados da pesquisa realizada por gênero, né, pelo Instituto Gênero e Número e pelo Instituto Sempre Viva, que é uma organização feminista, e eles são relativos à dinâmica do trabalho e à vida dessas mulheres, de nós mulheres, durante esse período crítico que é a pandemia de Covid-19. Bom, para começar, gostaria de dizer que desses dados, né, e, enfim, que eles relatam a partir de um relatório público, que eu posso até disponibilizar nos comentários, é que 50% das mulheres brasileiras passam a cuidar de alguém na pandemia. E quando eu li esse dado, eu pensei, bom, então o cuidado ele está no centro da sustentabilidade da vida. Né? Não há possibilidade de discutir o mundo pós-pandemia sem levar em consideração o quanto isso se tornou evidente nesse momento de crise global e que esse momento de crise global reflete também o cuidado. Né? Não se trata de um problema a ser resolvido, nem de uma demanda a ser absorvida pelo mercado. Porque quando a gente trata-se de uma dimensão que não pode ser regida pelas dinâmicas sociais, pautadas no acúmulo de renda e de privilégios. Né? Não deu certo até aqui sendo assim. Então, a organização do cuidado, ela é ancorada principalmente na exploração do trabalho de mulheres negras, no trabalho e do trabalho não remunerado como um todo. Né? Então, os resultados dessa pesquisa, ele mostra que as dinâmicas de vida e trabalho das mulheres, elas se contrapõem a esse discurso que tem sido, enfim, proferido por várias pessoas do governo de que a economia não pode parar. Os trabalhos necessários para a sustentabilidade da vida não pararam, eles não podem parar, eles nunca vão parar. Porque, pelo contrário, esses trabalhos eles foram intensificados durante a pandemia. E essa pesquisa, em desigualdades raciais e de renda, marcam a vida das mulheres nessa crise global, assim como a diversidade de experiências de mulheres rurais e urbanas. No monitoramento, 72% dessas mulheres, né, afirmaram que aumentou a necessidade de companhia. Então, entre as mulheres responsáveis pelo cuidado de crianças, idosos ou pessoas com deficiência, quase que 3/4 dessa afirmação. Isso é muita coisa. Porque essa é uma dimensão do cuidado que muitas vezes é invisibilizada, pois não se trata de uma atividade específica, como é o caso
vou dar comida a alguém ou sou responsável pela limpeza. Em casa, os tempos do cuidado, e aqui eu estou falando do cuidado da forma mais abrangente possível, e os tempos do trabalho remunerado, eles se sobrepõem no cotidiano dessas mulheres, de nós mulheres. Né? Então, mesmo enquanto a gente realiza outras atividades cotidianas, como estudar, a gente segue cuidando de alguém. A gente segue fazendo um movimento de algo, cuidando de algo. 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia, manutenção de salários, afirmaram trabalhar mais na quarentena. Essa parcela, se a gente for pensar bem, se a gente for ter acesso aos dados do relatório, é uma parcela de mulheres que são brancas, que moram na zona urbana, que concluíram um nível superior, na faixa etária dos 30 anos e tudo mais. Então, é uma camada privilegiada, sem dúvida. Essa crise sanitária, ela meio que abalou essas estruturas em todas as casas de mulheres trabalhadoras. Então, entre as que responderam que estavam trabalhando mais do que antes da quarentena, 55% dessas mulheres eram brancas e 44% eram negras. Então, as relações de trabalho e atividades domésticas, elas se imbricaram, elas se agregaram. E se antes pagar por serviços era a solução, né, antes do coronavírus, antes de tudo, a pandemia mostra que a solução para isso seria a não divisão do trabalho. E elas trabalham mais também, se a gente for parar para pensar, porque as tarefas ainda não são distribuídas de forma equânime doméstico, e aí que a gente está tratando de famílias que a gente tem, daquele arranjo bonitinho, são a esposa, a mulher, o homem, tudo mais, e as divisões que até então, historicamente, né, existem, cuidando de tudo, fazendo tudo, cuidando dos filhos, cuidando do marido, trabalhando, no tempo, às vezes não, e tudo mais. 40% dessas mulheres afirmaram que a pandemia e a situação do isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. E aqui a gente também está falando de renda. Então, a maior parte dessas mulheres, elas têm a percepção de que, na verdade, a maior parte dessas mulheres são negras e que no momento que responderam à pesquisa tinham como dificuldades principais de contas básicas e de aluguel. E como a pesquisa ela tem recorte por escolaridade, também foi que para as respondentes que têm até o ensino médio, a dificuldade no acesso a alimentos também foi uma preocupação. Então, aqui, para a gente, as mulheres na pandemia e todas as dinâmicas que se envolvem, a gente também precisa tratar sobre segurança alimentar. A gente também precisa tratar de fome. E também a gente precisa tratar de renda e desemprego. 58% das mulheres empregadas são negras. Não é à toa que a ação de estar em risco é entre as mulheres negras. No Brasil, historicamente, a taxa de ocupação de pessoas brancas em relação à taxa de ocupação de pessoas negras em postos de trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, quando eu recebi esse dado, pensei, bom, a gente tem que humanizar a leitura desses dados, né? E destacar que a taxa representa milhares de pessoas que estão sempre em condição de vulnerabilidade, desde sempre, desde antes do coronavírus. Por último, me encaminhando para minha introdução, que já está um pouco longa, né, 61% dessas mulheres que estão na economia solidária são negras. Então, se estão na base da pirâmide social, pressionadas por estruturas que desafiam na conquista do direito à renda, as mulheres negras que, por conta própria, têm estratégias de cooperação mais presentes no seu dia a dia. E 8,4% das mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de violência no período do isolamento. Então, sobre a percepção de violência, 91% dessas mulheres acreditam que a violência doméstica aumentou ou intensificou durante o período do isolamento social. Quando perguntada sobre suas experiências pessoais, no entanto, menos de 10% afirmaram ter sofrido forma de violência no período de isolamento social. Então, a partir de todos esses dados, de todos esses números, espero que não tenha ficado confuso, a minha primeira pergunta vai para a Kelly, né? Visto que questões de gênero perpassam diretamente as vivências em nossas cidades e dinâmicas urbanas, e a partir da sua pesquisa, né, qual foi o reflexo da pandemia nessa dinâmica? O que você tem a dizer a partir da sua investigação
E como você enxergar isso, né, puxando o gancho do tema do gênero, como que você enxergar isso a partir das dinâmicas de gênero? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, bom, só para confirmar. Bom, que bom que você fez essa fala, Lara. Eu acho que deu uma boa introduzida um pouco nos pontos que eu queria trazer. Você tocou em questões que eu acho que são centrais para a vida de mulheres urbanas. E acho que antes, na verdade, de mais nada, também agradecer o não, né? Acho que inclusive fui eu e você, né, Lara? Acho que eu vi seu e-mail, você me mandou pelo Instagram, a gente começou a conversar e foi a partir de nós duas que eu acho que a gente começou a conversar da parceria com o não, então foi super legal a gente conseguir fazer isso dar certo. Então acho que a melhor forma de encerrar essa semana de várias atividades, e acho que a parceria continua, né? A gente teve essa semana mais específica, mas eu acho que isso só foi um primeiro passo, assim, de muita coisa boa que ainda vai vir. Bom, antes de tudo, então, eu sou a Kelly, eu estudo cidades, mas eu estou em relações internacionais, meu doutorado é em relações internacionais. E acho que como a página ou não internacionalista também, acho que a grande maioria, né, dos telespectadores, de alguma forma, também tem interesse ou estão conectados com a área de RI, acho que a questão que, né, eu vou falar um pouco de mulheres urbanas, mulheres na cidade. Por que a gente fala de cidade quando a gente estuda RI, né? Qual que é a conexão? Por que eu estou falando de cidade num doutorado em relações internacionais? Então, acho que eu sempre gosto de tentar fazer um pouco esse esclarecimento, essa introdução, porque muitas vezes eu sinto que as pessoas não veem essa conexão e é uma conexão que, na verdade, que está dada, assim, né? Se a gente for parar para pensar, a gente já tem mais de 50% da população mundial morando em centros urbanos, a gente já passou, né, desses 50% faz mais de uma década, então a tendência é que a gente vê que é um movimento que vai continuar e que a gente tem prospecções de que essa urbanização ela vai aumentar exponencialmente, que a população de fato vai ser majoritariamente urbana em todos os continentes a partir de agora. A América Latina é um dos continentes mais urbanizados do mundo, então a gente já tem mais de 80% da sua população urbana, então a gente está vivendo num contexto extremamente urbanizado já, mas é uma urbanização que acaba, da forma como ela foi feita, da forma como ela tem sido consolidada e desenvolvida, ela acaba resultando em uma série de desigualdades, muito reflexo, né, da estrutura desigual que a gente vive, de uma forma geral. Então, se a gente for parar para pensar que a pandemia também é um fenômeno especialmente urbano, porque 95% dos casos de Covid estão concentrados em centros urbanos, então a gente tem que parar para pensar que os grandes problemas e as grandes questões que têm assolado, né, a sociedade de uma forma geral, elas estão concentradas na cidade, a gente tem que ter uma resposta para elas no nível urbano. Então, muitos dos temas que a gente precisa resolver na cidade estão sendo discutidos nas grandes mesas de negociação internacional, e são problemas que tem que ter soluções conjuntas, né? Isso a gente está vendo como é claro durante a pandemia, que não adianta um país só vacinar todas as pessoas e os outros países não terem o mesmo nível de vacinação, e a gente também está vendo, está sendo colocado em xeque essa não solidariedade ou essa crise do multilateralismo que a gente está vivendo, muito, eu acho que centrado no papel de como as cidades elas estão respondendo ou não, tendo mais dificuldades para responder à questão da pandemia. E isso para outros temas, né? Eu acho que a questão das mudanças climáticas também vão voltar a aparecer. Elas acabaram ficando um pouco mais de lado, um pouco no debate internacional, mas elas estão sempre lá, e as cidades elas têm que ser cada vez mais resilientes e conseguir responder essas questões. Então, acho que a RI está completamente conectado, né, com a cidade, e completamente conectado também com as discussões de direitos humanos, né, porque a cidade também é o palco das violações de direitos humanos, né, e muitas vezes a gente sempre penaliza, ou a gente, né, joga a luz para o papel dos governos nacionais em relação a violações de direitos humanos, mas a gente esquece que a gente também tem uma série de atores locais, que tem uma parcela bem grande, né, de culpa aí na violação dos direitos de populações urbanas. Enfim, essa foi uma introdução, então, para
tentar um pouco explicar por que eu estudo cidade, por que eu estudo direito à cidade dentro de um doutorado em relações internacionais. Minha pesquisa de doutorado é específica em América Latina, num programa do México, de melhoramento de bairros. Eu não tenho um enfoque específico do meu objeto de pesquisa em gênero, mas um capítulo da minha tese vai ser sobre gênero, porque gênero perpassa todos os temas, né, de estudos, né, que a gente possa pensar, tá em tudo, é uma questão estrutural, como a gente pensa cidades a partir de um olhar de gênero faz toda a diferença, e por isso, então, acho que eu vou tentar trazer um pouco das coisas que eu tenho estudado, um pouco do que eu tenho visto, e um pouco das indagações, das reflexões que eu tenho feito, né. Eu vou trazer alguns pontos, eu não vou super me aprofundar neles, então, Lara, se eu começar a falar demais, você me avisa, que aí eu tento encerrar, mas eu separei, na verdade, 6 pontos, um pouco das coisas que eu refleti, né, para trazer para essa live, a respeito dessas mulheres urbanas durante a pandemia. Então, tanto a situação delas antes da pandemia, que já era uma situação bem crítica, e como ela foi deteriorada ao longo desse já um ano de pandemia. Os 3 primeiros pontos, eu acho que são pontos que sempre foram muito críticos, mesmo antes da pandemia, e os outros 3 também sempre foram muito críticos, mas eu acho que a gente conseguiu chamar um pouco mais, dar um pouco mais de visibilidade agora, durante a pandemia, eram pontos que apareciam talvez menos conectados à questão de gênero, e que agora, com a pandemia, eles realmente se tornaram também tão urgentes quanto. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre informalidade urbana. O que quer dizer isso? Eu estava falando um pouco desse processo, né, de urbanização, né, desenfreada, que o nosso continente latino-americano tem vivido, né, nas últimas décadas, no último meio século, eu poderia dizer. E a gente então sabe que grande parte dessa população urbana, dos grandes centros urbanos, sobretudo, acaba vivendo sob condições realmente muito não decentes, né, de vida. Então, a questão, acho que, da habitação e da situação de informalidade de grande parcela da população, ainda é uma questão que acho que é o grande calcanhar de Aquiles, né, para todo urbanista, todo mundo que pensa em planejamento urbano. Eu consegui também coletar alguns dados de fontes diferentes, sobretudo relatórios da ONU Habitat, relatórios de organizações internacionais ou de redes internacionais, e que apontam que 24% da população urbana mundial vive em assentamentos informais. Isso corresponde a mais de 1 bilhão de pessoas. Então, basicamente pessoas que estão vivendo em cidades, mas que não têm acesso à cidade, né? Porque elas vivem em condições tão precárias de vida que, na verdade, fisicamente elas estão dentro da delimitação geográfica da cidade, mas elas não têm nenhum acesso, né, a essa cidade, elas não têm o direito da cidade delas garantido. E uma grande questão então, além da falta de acesso a serviços, a falta de acesso à qualidade de vida, é a própria habitação inadequada. Então, 56% da população urbana vive em habitações inadequadas. E apenas 34% dessa população que vive em centros urbanos tem acesso à água potável. E isso é uma questão que a gente pode pensar muito também no gênero, porque são as mulheres, na maior parte desses assentamentos informais, que são as responsáveis por ir coletar água nesses pontos. Então, a questão de busca de água também acaba virando também, por exemplo, um trajeto onde ocorrem violências de gênero e assédio sexual. Além disso, e também pelo próprio tempo, né, que essas mulheres acabam, né, gastando para ir buscar água diariamente, várias vezes por dia. A Maria Carolina de Jesus, aquele livro dela, O Quarto de Despejo, acho que mostra um pouco isso. Todos os dias ela conta, né, ela vivendo na periferia nos anos 60, ela conta todos os dias, ela tem que buscar água, assim. Então, é realmente realidade ainda. E a questão, além da moradia inadequada, é a questão da falta de segurança da posse da moradia, né? Então, algumas pesquisas já apontam também que as mulheres se sentem mais inseguras em relação a despejos. Então, elas têm medo de ser despejadas nesse período de pandemia, o que seria uma grave violação de direitos humanos, em vista que ficar em casa, né, que é o grande slogan da pandemia, para evitar a propagação do vírus, como as pessoas, elas têm condições péssimas de moradia e às vezes elas não têm casa, né? Então, elas estão sendo ameaçadas de despejo num período que é crítico. Então, mulheres também são as mais inseguras em relação à posse.
Além de que, né, em alguns países a gente tem até a questão de que mulheres não podem, né, ter a propriedade de algumas das suas terras. Então, enfim, a questão de gênero perpassa tudo. O segundo ponto que eu queria falar, que também está estritamente conectado com a qualidade de vida das mulheres na cidade, é em relação à economia urbana. Bom, grande parte da população urbana ocupada no mundo, mais de 60% dessa população trabalha com economia informal. Ou seja, são 2 bilhões de pessoas que estão na economia informal. E a economia informal, ela acaba vindo junto com uma série de não garantias, né, de proteção social, e, obviamente, também salários, né, muito abaixo do suficiente para, né, se ter uma qualidade de vida, sobretudo na cidade. Se a gente for parar para pensar que grande parte das mulheres, além de tudo, elas também acumulam o trabalho e o cuidado, que é um pouco do que a Lara trouxe na fala dela, a gente percebe que elas trabalham, ganham menos do que elas deveriam, e muitas vezes, na verdade, quando elas estão em condições de trabalho que não são condições decentes. 75% do trabalho de cuidado e o trabalho doméstico não remunerado é feito por mulheres. E, além disso, grande parte dos 67 milhões de trabalhadores domésticos do mundo, entre homens e mulheres, também constituído pelas mulheres. Na América Latina e no Caribe, a gente tem entre 11 e 18 milhões de pessoas engajadas com trabalho doméstico remunerado. E dessa proporção, entre 11 e 18 milhões, 93% são mulheres. Então, a gente vê que o trabalho doméstico, por mais que ele seja remunerado, ele ainda também de fato, um trabalho majoritariamente feminino na nossa região. E corresponde a 14% dos empregos de todas as mulheres latino-americanas. Então, sim, uma profissão que tem significado peso para as mulheres. E aí, o que acontece? A OIT, em 2018, mesmo antes da pandemia, já dizia que o trabalho informal representa 42% do emprego feminino e 20% do masculino. Então, as mulheres, elas trabalham mais com trabalho doméstico e elas trabalham mais com trabalho informal. O que acontece, né? Isso é a realidade prévia à pandemia. Com a pandemia, o que a gente viu, a situação que a gente tem é uma perda maior desses trabalhos por parte das mulheres. Então, com a Covid, a perda de emprego feminino, ela foi 1,8 vezes maior do que a de homens. E aí, a gente tem um dado mais específico do Brasil, que a cada 10 pessoas que saíram da força de trabalho, 6 eram mulheres, isso é um dado de 2020, e nos Estados Unidos esse número ainda era maior, 8 mulheres para cada 2 homens que saíram da força de trabalho. Inclusive, quando eu estava, né, pensando um pouco no que trazer, no que falar, nessa live, eu até me deparei com uma expressão she session, né, que é uma coisa de recessão, mas she, ela já é generificada, ela tem um gênero, a recessão econômica ela tem um gênero, que é o she, é a mulher. Os levantamentos já mostram que 70% das mulheres, das empregadas domésticas foram afetadas de alguma forma por conta das medidas para conter a pandemia. O IBGE também fez um levantamento dizendo que são mulheres, negros, jovens e nordestinos são os mais atingidos pelo desemprego. Isso é um dado de setembro de 2020. O que eles apontaram é que, em maio, eram 12% de mulheres desempregadas, e esse número subiu para 16% em setembro, contra 11% de homens. Então, as mulheres estão mais vulneráveis economicamente. E aquela questão da renda que a Lara traz, eu acho que ela é bem central. Então, mais mulheres na informalidade, mais mulheres que acabaram sendo prejudicadas de alguma forma em relação à sua autonomia financeira durante a pandemia, e muitas mulheres que são chefes, né, de casa e que dependem, né,
desse dinheiro para sobreviver, ainda mais agora que, no final do ano passado, que o auxílio também foi cortado. Então, a questão, e é isso, eu vou falar um pouco da questão da segurança alimentar, que a Lara também trouxe, ela acaba sendo bem central para as mulheres urbanas. Bom, o terceiro ponto que eu queria trazer é sobre os espaços públicos. A gente sabe que parece um pouco contraditório falar de espaço público no momento que a gente precisa de isolamento social e que a gente tá ficando muito mais em casa, mas em muitos lugares, né, o espaço público também é o espaço onde tem a organização da distribuição, por exemplo, de suprimentos, de alimentos, é o espaço público que tem pias coletivas para higiene, no espaço público que a gente consegue ter algum tipo de atividade física com algum distanciamento social, né, se feito de forma correta, é o espaço público que, com certeza, consegue permitir o nosso deslocamento da forma mais segura, né, seja a pé, seja de bicicleta, em períodos que exigem isolamento, distanciamento. Enfim, o que a gente já sabe, né, é que antes da pandemia a situação é sempre de muita insegurança da mulher no espaço público, o que acaba impedindo, né, ou até desencorajando as mulheres a permanecer nesses espaços públicos, né. O espaço público para a mulher acaba sendo muitas vezes um espaço de passagem, porque ela tem que se deslocar para ir trabalhar, para fazer alguma atividade de cuidado ligado à família, e menos um espaço de permanência, né. Então, a questão da iluminação, a questão de ter lugares em que, de alguma forma, formam esconderijos e que a mulher se sente insegura de ser assediada, a falta de treinamento, né, de da própria polícia, que, né, devia estar lá para defender, mas que muitas vezes recebe denúncias de violência contra a mulher e assédio de forma muito... fazendo vista grossa. Então, enfim, a questão da ocupação do espaço público pelas mulheres acho que a gente já tem dados até, eu até trouxe um dado aqui que acho que a gente já é bem sabido, né, mas quando a gente mensura, 60% das mulheres jovens e adolescentes relataram se sentir inseguras no espaço público. Isso é um dado da Plan International. E a Action Aid fez também uma pesquisa em 3 países, Índia, Tailândia e Brasil, perguntando sobre assédio e violência contra as mulheres em espaços públicos. E o Brasil foi o que teve o pior dado, né? 89% das mulheres entrevistadas no Brasil já relataram ter sofrido algum tipo de assédio ou violência no espaço público. Se a gente for parar para pensar no transporte público especificamente, não só no espaço público, mas no transporte público, a Rede Nossa São Paulo fez um levantamento ano passado em São Paulo, e que também teve, acho que um dado bem significativo de que 43% das entrevistadas também já sofreram assédio, ou no ônibus, ou no metrô, ou no trem, em São Paulo. E aí, por que eu tô falando disso tudo, né? As mulheres, elas ainda são, né, as que mais fazem uso da mobilidade ativa, né, que é aquela que a gente diz que pode ser a pé ou de bicicleta. De bicicleta a gente ainda, né, tem um longo caminho para chegar lá. Acho que a gente até, né, pode relembrar um pouco do trabalho da Marina Harcourt, que foi, né, brutalmente assassinada no passado, atropelada, uma cicloativista, e que já mostrava que as mulheres, as políticas para a mobilidade em bicicleta nas cidades, elas não são feitas para as mulheres. Mas a mobilidade ativa a pé, ela ainda é feita majoritariamente por mulheres, né? Então, as mulheres precisam ter elas dependem da mobilidade a pé, mas elas não têm a infraestrutura da política pública, dos espaços públicos para elas conseguirem se deslocar. E, além disso, elas também são as principais usuárias de ônibus, de transportes coletivos. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano lançou um dado bem interessante de que 43% das mulheres... 43% dos entrevistados são mulheres que andam de ônibus, né, e 32% a pé. Então, realmente, são das formas de deslocamento que a gente tem que repensar e que continuam sendo muito centrais nesse período de pandemia. Então, como também a gente repensar o transporte público como um espaço seguro de não contaminação do vírus. Então, acho que é bem central. Os outros 3 pontos eu vou falar de forma bem rápida, que eu só vou, na verdade, só talvez jogar algumas reflexões, que são os 3 pontos que eu acho que surgem com mais força
agora nesse período de pandemia, mas que sempre existiram, né? A questão da saúde mental é um ponto até que aparece numa pesquisa que a Mari vai falar daqui a pouco, que a gente fez, mas que o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas fez uma pesquisa mostrando que as mulheres, elas estão mais emocionalmente afetadas, psicologicamente, pela pandemia. Então, depressão, ansiedade, estresse, de fato, tem afetado mais as mulheres. E como isso, né, acho que, tendo em vista todo esse contexto de que as mulheres, elas, né, estão mais desempregadas, são chefes de família, então tem que colocar comida na mesa. Sofrem assédio, continuam sofrendo assédio, tem que pegar transporte público num período como esse. Como lidar com essa questão da saúde mental, que tipo de política a gente tem, né, em relação a isso. Lembrando que essa questão do transporte público, a FAO, o Lab Cidade, inclusive, fez uma pesquisa demonstrando que há, sim, uma relação entre de onde saem as viagens, né, de ônibus pela cidade e aonde estão concentrados os casos de Covid-19. Então, realmente demonstrando que o transporte público é, sim, relevante nessa questão da contaminação. Continuando a questão da conectividade, a gente, querendo ou não, a gente esquece, né, de que com a pandemia a questão do acesso, né, digital, à internet, acabou ficando cada vez mais central, e as mulheres têm menos acesso à internet, elas acabam ficando mais distantes, né, dessa conectividade. A União Internacional das Telecomunicações, que é uma agência da ONU, já apontava antes da pandemia que há um abismo digital de gênero, que 52% das mulheres do mundo todo estão fora da rede, né? Isso do mundo todo, incluindo, obviamente, também zonas rurais, né? Talvez nas zonas urbanas isso seja um pouco menos discrepante. E a maior parte o maior número dos países em que fizeram essa pesquisa, as mulheres tinham menor proporção de aparelhos celulares, né? Então, como isso também se reflete agora na pandemia. E, por fim, a questão da segurança alimentar, que eu acho que é um ponto que a Lara falou um pouco. A rede Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa sobre segurança alimentar, já mostra, acho que isso até foi um pouco mais divulgado no fim do ano passado, que 19 milhões de brasileiros estavam passando fome em 2020. E esses 19 milhões, eles se incluem dentro de uma cifra muito maior, que são 116 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar. Então, assim, não tendo o suficiente para ter uma alimentação com todos os nutrientes que são necessários, né? E essa questão da segurança alimentar, ela afetou mais os lares que são chefiados por mulheres do que homens. Então, 11% dos lares chefiados por mulheres e 7% dos lares chefiados por homens. Então, se 55% de todos os domicílios de brasileiros têm algum grau de segurança alimentar e a maior parte são de mulheres, então a gente também, é uma questão que a gente tem que pensar. E eu acho que as organizações, as associações de bairro, têm de alguma forma se mobilizado. A gente tem algumas iniciativas como hortas urbanas, hortas comunitárias, que têm tentado, acho que, suprir, obviamente não resolve, né, uma questão muito mais estrutural, mas que tem tentado, de alguma forma, produzir comida saudável perto das comunidades, né, reduzindo o tempo, o preço do deslocamento, né, para compra de alimentos que ficam mais distantes do centro urbano, então produzindo no próprio centro urbano, com a participação das comunidades, sobretudo com a participação de mulheres. Então, eu acho que é um pouco do que tem acontecido, e também, eu acho que é muito importante, acho que, apontar essa questão interseccional de que mais mulheres, mais pessoas negras estão passando mais fome do que pessoas brancas. Então, aparece em 10,7% dos casos, mulheres negras e mulheres brancas 7,5%. Então, a questão interseccional é muito relevante. Então, eu tentei expor um pouco, né, desse universo urbano, que eu acho que está muito conectado com todas as nossas discussões. O gênero está em tudo, a questão das cidades acho que está muito presente na nossa vida, e acho que a Mari vai conseguir, talvez, me completar bem agora, assim. É isso. Falando só antes da Mari falar, de dois pontos que eu achei interessantes e que conversa com alguns dados que eu tive anteriormente, em relação à parte da prevenção, que você fala, e a parte da conectividade.
e pensando principalmente na distinção da localidade, do local de moradia dessas mulheres, né, no recorte de mulheres urbanas e mulheres rurais, justamente na ideia, né, de condições para se prevenir, né? E aí, 5% das mulheres urbanas entrevistadas afirmaram que a maior dificuldade delas, né, em relação à prevenção ao vírus, né, era em relação ao acesso regular, enquanto que para as mulheres rurais, a maior dificuldade era acesso regular a produtos de higiene e não ter acesso, né, não ter informações suficientes sobre os meios de produção. E aí o relatório em relação às de informações, né, em relação à prevenção, tem a ver com o acesso à internet. Então, só para a gente pensar, né, em relação a isso, né, se a gente quiser falar só sobre prevenção, tem muita coisa para falar só sobre prevenção, e a gente pode fazer, sim, de prevenção baseado em distinção de classe, de gênero e desigualdade social. Na verdade, eu acho que para a gente falar de prevenção, a gente também tem que, claro, né, não é tem que falar e também não é necessário, é primordial ter o passo da desigualdade social, da desigualdade em relação aos locais de moradia e tudo mais. Então, passo a palavra para a Mariana, só gostaria de abrir esse parênteses grande. Olá, queria agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar falando aqui. E agradecer a Lara pelo convite, um não internacionalista, e estar aqui sendo uma das Marias apresentar. Tá todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Eu pesquiso refúgio, né, desde 2013, e pesquiso refúgio ligado a questões de gênero, né. No meu mestrado eu estudei a questão das congolesas refugiadas, um deslocamento forçado desde a República Democrática do Congo até o Rio de Janeiro, né, e a situação dela de instalação aqui no país. E hoje eu pesquiso a migração venezuelana, no contexto da securitização da migração no eixo Colômbia, Equador, Peru e Chile. Né? Então, só para ter uma noção um pouco da minha pesquisa e como isso conversa um pouco com o que as meninas falaram, né? A Kelly e a Lara chamaram para questões fundamentais que se ligam extremamente às questões das mulheres refugiadas, porque as mulheres refugiadas, elas experienciam, não, além das questões que a Kelly falou e a Lara falou, por serem mulheres, né, elas experienciam isso, mas de uma forma ainda mais complicada, né, de uma forma ainda mais precária, com maior vulnerabilidade, né. Pensando na interseccionalidade, elas têm a interseccionalidade de serem mulheres e a condição de refugiadas, e muitas delas também a questão de serem negras. Então, são todas essas interseccionalidades que aumentam muito as vulnerabilidades e as violências que elas experienciam. Fora do contexto de Covid, as mulheres elas já experienciam o refúgio de uma forma distinta dos homens, né? Principalmente em relação à violência de gênero, mas não só em relação a essa questão, esse é um dos pontos. Né? Além de toda a vulnerabilidade, todas as violências que elas passam no decorrer do deslocamento, desde o seu país de origem até seu país de destino, além das questões referentes, que todos os refugiados passam, tem as questões referentes por serem mulheres. E pensando um pouco no contexto atual, né, a migração ela é securitizada. O que seria uma migração securitizada? Seria que o migrante é visto como uma ameaça. E por isso são colocadas várias barreiras de segurança. Falando de uma forma mais simples, seria isso. E várias barreiras dessas, você evita que que eles entrem nos países. Como é que eles não vão entrar? Uma barreira que utilizam visto, passaporte, né? Como é que você vai tirar visto se você está num país onde não tem nenhuma embaixada, um consulado? E que essa nacionalidade não tem a menor chance de receber, mesmo que você vá para outro consulado, não tem a menor chance de receber o visto, né? Para você entrar num país e pedir refúgio, para você pedir o refúgio, você precisa estar
na fronteira desse país, você precisa entrar nesse país. Se você não consegue entrar, você não consegue pedir refúgio. Então, o principal objetivo dessas práticas é evitar que o refugiado chegue, né? E aí tem a questão das detenções também, que uma vez centro de detenções, né? Isso é uma longa discussão que não... É só para situar um pouco, né? Então, os refugiados já passam por essa situação. Por conta dessas medidas, eles optam muito por meios ilegais de chegar, né? Um lugar clássico que eu acho que uma parte da população consegue entender devido da grande visibilidade, é a questão do Mediterrâneo, né? Quando eles atravessam o Mediterrâneo, eles muitas vezes vão em barcos extremamente precários, né? Esses barcos não têm estrutura muitas vezes para chegar do outro lado, extremamente superlotados, e nem o coiote vai junto, né? Eles vão sozinhos, muitos nem nunca viram mar na vida. Isso, ou seja, essas práticas não evitam que os refugiados atravessem, ou outros migrantes. Eles simplesmente fazem que a situação deles fique mais precárias. Durante a pandemia, o que aconteceu que foi fechado inúmeras fronteiras, né? Então, a questão da securitização foi muito expandida, porque além dessas barreiras que já existiam para entrar, outros países que fecharam totalmente as fronteiras, e até esses que já tinham todas as restrições, ficou completamente fechado, o que dificultou muito mais a chegada dessas pessoas. Elas não deixaram de ir, elas só começaram a ir por caminhos perigosos, com a utilização de coiotes, sujeitos a inúmeras violências. E quando você pensa em mulheres, elas passam por uma situação ainda mais agravante, né? E aí tem a violência sexual, a exploração sexual, o tráfico de mulheres, inclusive casamento infantil dentro desse contexto, né? É o que ocorre quando você tem esse cenário. Outro cenário que acontece com relação à Covid-19 é que os abrigos, eles ficaram superlotados, né? E você não podia sair dos abrigos, na maior maioria das vezes. Então, esses abrigos superlotados, eles tinham uma grande propensão obviamente, de transmitir o coronavírus, né? Além de, pensando novamente na questão das mulheres, elas também são mais propensas a violências de gênero. Outra questão, por eles não conseguirem saírem desses abrigos, que muitas vezes eles estão nesses abrigos, eles vão e voltam para suas casas. Em alguns países, eles não podiam sair porque por causa da questão do distanciamento, e aí não saindo, eles ficaram sem fonte de renda, o que complicou ainda mais a situação. Outra questão que acontece nesse deslocamento é que as mulheres, com mais frequência, se deslocam com seus filhos, o que já é uma diferença em relação aos homens, né? A gente tem alguns fluxos, são fluxos de homem, que os homens vão primeiros, e depois vêm as famílias. Ou, muitas vezes, os homens solteiros vão primeiro, e depois vão mandando dinheiro para a família. Quando você tem mais as mulheres saindo e com família, é porque a situação está mais grave ainda, né? Isso você vê muito mais também em relação à questão de fronteira. Os países que têm fronteira, esses fluxos acontecem com mais frequência, né? Então, você tem famílias, muitas vezes, monoparentais, né, onde só a mulher é chefe da família, com várias crianças, né? Se você pensar em África, principalmente, a República Democrática do Congo, eles têm a cultura de terem muitos filhos, né? Faz parte da cultura deles. Então, eles vão com muitos filhos, e até a questão da gravidez. As mulheres, muitas vezes, vão grávidas, muitas vezes por questão de violação sexual no país de origem, que é praticada por grupos, enfim, rebeldes, como queiram chamar. Mas, às vezes, nem só os grupos rebeldes, às vezes a própria polícia do país pratica essa violência sexual, e essas mulheres chegam grávidas. Aqui no Rio e São Paulo é muito comum as congolesas chegarem nessa situação. Então, é uma grande vulnerabilidade nesse caminho. Você imagina pegar um barco, enfim, várias situações nesse sentido. Se pensando aqui nas venezuelanas, na América do Sul, nesse contexto de pandemia, os venezuelanos, muitos resolveram retornar para a Venezuela. Cerca de 90 mil refugiados venezuelanos retornaram para a Venezuela. Isso aconteceu por quê? Justamente porque eles foram
eles perderam suas rendas, porque eles estavam localizados no mercado informal, e porque eles tinham contratos extremamente abusivos, uma vez que eles não tinham renda para pagar o aluguel, eles foram colocados na rua, porque a maioria deles tinha uma situação irregular. Na rua, sem emprego, e muitos resolveram retornar. E as mulheres, como a Kelly falou, já se localizam normalmente no setor informal. As mulheres refugiadas, majoritariamente, se localizam no setor informal, estando regularizadas ou não. Isso já é uma característica. Isso acontece por inúmeros fatores. Primeiro, que tem mais difícil elas conseguirem emprego. Dependendo do país que elas vêm, a escolaridade é menor. Em alguns casos, em muitos casos, né, elas têm filhos pequenos e aí não tem com quem deixar o filho. Né? Se já é difícil, por exemplo, aqui no caso do Brasil, você já colocar uma criança na creche, imagina se você é refugiada, essa chance é muito menor. E então, como elas não têm com quem deixar, elas trabalham no mercado informal. Aqui no Brasil, elas é muito comum trabalhar como cozinheira, cabeleireira, em feiras. E durante o período de Covid, foi perder completamente essa fonte de renda, né? Então, a situação que as mulheres já passaram na Covid, elas sendo mulheres refugiadas, foi muito mais agravada. A situação de violência que elas ficaram vulneráveis, e aí a gente não fala só de violência de gênero, né? Porque é uma violência você ficar sem alimentação, né? É uma violência de Estado, muitas vezes. E como você está informal, você não tem como conseguir o auxílio, né? As pessoas que estão informadas, principalmente nesse eixo que eu falei, Chile, Equador, Peru, até a Colômbia, que não tem uma não é tem securitização da migração como os outros países, muitos irregulares, eles ficaram simplesmente passando fome, não tinham como sobreviver. Né? E com essas fronteiras fechadas, eles tiveram a dificuldade de retornar para a Venezuela. Então, eles passaram 2 vezes por violações. Na verdade, a Colômbia até ajudou eles a irem embora, porque para ir embora, enfim, eu acho que as pessoas facilitam um pouco. Então, esse é o cenário, né, como a Covid, né, em relação ao gênero, né, pensando em mulheres nesse caso, quando eu falo em gênero, é pensar que elas, por estarem no mercado informal, elas ficaram sujeitas a maior vulnerabilidade, né, por serem muitas vezes famílias monoparentais e ser responsável por um grande número de filhos, e essa questão do cuidado já ser uma responsabilidade da mulher dentro da sociedade patriarcal que a gente vive, né, de várias culturas, né, não estou falando do Brasil, estou falando de várias culturas, umas até com isso muito mais forte, e tem a questão da violência de gênero, e aí também, que eu não cheguei a falar, tem a violência doméstica, né, muitas já estão instaladas no país, tem muita dificuldade de acessar a polícia. O que aconteceu também em alguns lugares é que essas políticas foram consideradas não essenciais, e isso dificultou ainda mais o acesso, e eles estão com, muitas vezes, não conhecem a cultura, têm medo de serem julgados se forem a polícia, né, tem relatos aqui de instituições no Brasil que falam disso, desse medo de irem à polícia, de procurarem ajuda, e inclusive se fala muito da invisibilização da violência doméstica das migrantes, né, e não só refugiados, mas das migrantes em geral. E tem essa questão, enfim, da violência doméstica, dos abrigos, da superlotação, de maior expansão do Covid. Esses são, acredito que, os pontos principais em relação aos refugiados. E é isso. Quando estava escutando a sua fala, e eu lembro que um professor meu, eu estou tendo aula, né, sobre a pandemia, a matéria fala sobre isso. E um dos tópicos foi a questão do refúgio. E a questão do refúgio. E um dos pontos que o professor falou, que eu, enfim, acabei lembrando, foi que o auxílio emergencial, aquele do ano passado, ele abarcava imigrantes e pessoas em situação de refúgio. No entanto, né, a gente achando, nossa, que interessante, é direito mesmo, tem que abarcar sim. No entanto, os pedidos para acesso, para essas pessoas terem ao auxílio emergencial, foi um processo muito difícil. Para você ter acesso ao auxílio emergencial, você precisava estar em situação regular. E que
durante a pandemia, os serviços públicos em relação a isso foram paralisados, ou tiveram alguma dificuldade de acesso, ou eles tinham que ser feitos pela internet. E aí, como é que essa pessoa tem acesso a uma internet boa? Como é que essa pessoa tem acesso à informação em relação a isso? Então, assim, eu imagino também, lendo sobre essa questão agora, a dificuldade de se encontrar dados relativos a isso. Né? Então, se você quiser falar um pouco sobre essas dificuldades, eu imagino que ela tenha sido imensa. Sim, os dados, de fato, né, como eu falei, eu pesquiso mais essa parte mesmo relacionada ao ciclo a parte da Venezuela, né, e esses dados ainda são muito incipientes, né, e acredito que mais para frente a gente vai ter dados mais consistentes, até em termos de pesquisa não se tem muita pesquisa, porque é um fenômeno muito recente, a gente encontra muito relatórios, né, de Anistia Internacional, ONU, Acnur, nesse sentido. Mas você tocou num ponto muito importante, que é essa questão do acesso, né? As instituições, muitas dessas pessoas, elas só conseguem ter algum auxílio quando elas vão às organizações não governamentais, né? Eu cheguei a trabalhar numa delas como voluntário, na Caritas do Rio, e são eles que dão esse auxílio. Só que, às vezes, muitos solicitantes de refúgio, às vezes, não sabem nem da existência, né? E aí eles só descobrem quando muitos deles não sabem que têm direito a pedir refúgio. E aí, por acaso, conhece alguém que descobriu que tem direito de pedir refúgio, e aí vão na Polícia Federal, ou então a pessoa já manda para a Caritas, e a Polícia Federal manda eles para a Caritas. Isso foi um caso do Rio de Janeiro, né? No São Paulo acho que é um pouco diferente. E funciona assim, né? A Caritas fica assim super sobrecarregada. E a Caritas tinha uma demanda muito menor em 2013, quando eu entrei para ser voluntária. Em 2014 aumentou muito, e eu sei que aumentou muito mais nos últimos tempos. E eles estão fazendo, tanto a Caritas do Rio como de São Paulo, estão fazendo acesso remoto, né? Eu acredito que isso também seja um impasse, né? Eles não deixaram de fazer. Obviamente, é muito difícil realmente manter toda a questão de distanciamento social, né? Lá era super lotado, muita gente, é muito difícil mesmo. Então, realmente, acesso remoto é uma forma de segurança, mas, de fato, complica muito a situação de acesso dessas pessoas, né? Eu acho que a questão de auxílio, eu acho que de apoio, eu acho que ainda tem um pouco, porque eu acho que os esforços das organizações são muito grandes, né? No São Paulo você tem muito mais organizações nesse sentido, você não tem sua casa, você tem a Missão Paz, tem um monte de organizações. Mas quando você fala realmente da retirada de documentos, isso dificulta muito. Isso pensando nos centros urbanos de Rio e São Paulo, né? Hoje a gente tem uma grande entrada ali para o Roraima, pensando no Brasil. Né? E aí aquilo ali funciona um pouco diferente. E, inclusive, eu esqueci de comentar, eu tinha um dado da Anistia que fala dos 13 abrigos em Roraima, apenas 3 tinham baixo risco para Covid-19. Né? Mais um dado. Mas, assim, em outros países, a situação ainda é mais agravante, porque realmente tem muitas pessoas irregulares, o número de pessoas irregulares ainda é maior. E aí o acesso fica, inclusive, assim, impossibilitado. É bem complicado. Não só aqui na América do Sul, né? Inclusive, se alguém tiver interesse, tem um relatório recente da Anistia que fala de alguns pontos, dentre eles, fala a questão do refúgio, e aí fala no mundo inteiro. E é muito similar, se eles separam por região, você vai ver que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Basicamente, então, era algo que já não estava funcionando assim da melhor forma e agora acabou sendo super sobrecarregado nessa situação, refletindo diversos impedimentos, né, para a busca desses direitos, que são direitos, né, e para a busca do próprio acolhimento básico. Bom, puxando um gancho, e se você quiser falar mais alguma coisa, por favor, puxando o gancho, eu gostaria de saber de vocês duas como Marias, né? Como é que representantes de estudos e pesquisa tão importante, como vocês têm mapeado a situação das mulheres de forma abrangente, né, durante esse período da pandemia e, enfim, se vocês obtiver algum resultado não que seja permanente, né, mas o que vocês puderam encontrar até agora em relação à situação das mulheres e a mulheres acadêmicas, né, dentro da academia, da ciência e tudo mais. Bom, acho que a gente não falou tanto, né, do Marias ainda.
Então, eu e a Mari, a gente coordena algumas das áreas do Marias, que é um grupo autônomo, criado por alunas da pós-graduação no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, IRI-USP. A gente vem atuando, sobretudo com formação, né, desde 2017, mas aí, o ano passado, a gente acabou, acho que, começando a atuar em novas frentes, pesquisa, seminário, enfim. De onde surgiu, né, acho que é um pouco a ideia, acho que para contextualizar. Maria sempre fez encontros de formação, né, a gente chama nossos grupos de estudo, que são mensais, em que a gente, né, escolhe autoras, no geral. A gente atualmente está lendo muitas autoras do Sul Global, e a gente discute, né, textos, mesmo com o intuito de formação, então, inclusive para pessoas que não têm pesquisa em gênero, que não conhecem muito da área, mas que têm interesse de aprender, a gente, né, é super aberto. Enfim, fica também o convite, última terça-feira de todo mês, às 18 horas, a gente sempre divulga nas nossas redes, né, esse encontro que é aberto, tem que fazer inscrição, mas ele é super aberto. Enfim, eu acho que nesses encontros a gente começou a fazer encontros virtuais, né, por conta da pandemia, e aí sempre surgia, mesmo que não fosse, acho que o foco do encontro, sempre surgia um pouco essa discussão de como nós, mulheres, né, pelo menos nós que somos realmente ligadas à academia, estávamos cansadas, sobrecarregadas, sem incentivo, inclusive, né, a gente sabe do contexto para a pesquisa no Brasil atual, mas acho que a questão da exaustão com a pandemia, com o isolamento, acabava aparecendo em todas as nossas reuniões de alguma forma. E aí a gente começou a perceber que isso não era algo que aparecia só para a gente, isso realmente estava começando a ser discutido pela academia, pelas mulheres acadêmicas brasileiras, porque, de fato, acho que é um contexto generalizado. E a gente resolveu, então, tentar entender melhor como a pandemia, né, tem afetado as mulheres acadêmicas de relações internacionais, especificamente, né, primeiro, obviamente, acho que a gente tentou entender um panorama mais geral, como tem afetado as mulheres, depois as mulheres acadêmicas, e depois as mulheres acadêmicas de relações internacionais, para entender, né, qual que é o grande impacto. A gente já trouxe um monte de questões aqui que eu acho que também envolvem as mulheres acadêmicas, né, o trabalho doméstico, a violência, a questão da saúde mental, mas quais são, né, acho que as variáveis mais específicas, o que isso tem impactado, inclusive, na profissão delas, né, que é fazer pesquisa, que é ter que ser produtivo o tempo todo, né, acho que essa produtividade que parece que a gente nunca chega lá, né, parece que está sempre faltando, sempre não é o suficiente, e como isso acho que se deteriorou durante esse período. A gente sabe que acho que também a questão da saúde mental na academia sempre foi uma questão, porque é uma profissão solitária, porque é uma profissão, né, que você tem menos interação, sobretudo nas áreas de humanas, né, e como isso também se deteriorou, então acho que tem uma série de questões, mulheres acadêmicas mães, a gente teve recentemente, a Mari vai falar sobre isso um pouco, do que a gente acabou, né, pesquisando, uma parceria que a gente conseguiu fazer, convidando uma das pesquisadoras do projeto Parenting Science, falando um pouco da maternidade, e acabou de sair, né, agora uma resolução que vai incluir no currículo Lattes, a partir, acho que do dia 15 de abril, a licença maternidade. Então, como isso é um período que deve ser considerado quando a gente pensa em produtividade de mulheres, porque é um período que, de fato, impacta muito mais mulheres, né, mães do que homens, pais, né. Enfim, acho que a Mari vai falar um pouco disso, mas aqui como é uma notícia super nova que saiu na semana passada, então acho que até parabenizar as pesquisadoras do Parenting Science, porque foi uma mobilização muito forte que elas têm feito nos últimos 2 anos, e tem muito a ver com essa discussão que a gente vai fazer agora. Enfim, então foi um pouco desses questionamentos, a gente percebeu que estava faltando a gente entender melhor como afetam as mulheres acadêmicas essa pandemia e sobretudo, as mulheres de relações internacionais, que ainda acho que é uma área pequena, que tem ainda uma área muito masculinizada também, a gente tem muitas professoras no IRI, a gente tem, acho que até uma quantidade
bem igualitária, mas se a gente for ver em outros programas de pós-graduação, há uma disparidade muito grande do número de professoras de pós-graduação em relação aos homens, a reconhecimento de, né, todas as nossas teorias, elas são muito masculinizadas ainda, então acho que é importante também entender esse recorte para as RI, e acho que a Mari traz um pouco do que a gente tem pesquisado desde o ano passado, que é uma pesquisa em andamento ainda, né? Oi, essa pesquisa a gente começou a pensar em fazer, né, Kelly, porque a gente começou a notar as nossas demandas, né, em relação à pandemia. A gente, nossa, tá muito difícil concentrar, nossa, tá muito difícil trabalhar, né, tem as questões de exaustão, um excesso de notícias o tempo inteiro, não tem espaço para fazer exercício físico, falta de contato social, falta de espaço para falta de espaço para trabalhar sozinha, alteração na rotina, enfim, uma série de questões. E aí a gente resolveu pesquisar sobre isso, escrever um artigo para Outras Palavras, que o Ana até colocou lá no Instagram, né, depois quem quiser acessar. E a gente publicou, acho que foi em setembro, se eu não me engano, né? Então são com as notícias do início da pandemia. E a gente também fez um questionário com as mulheres docentes das pós-graduações de Relações Internacionais. A gente teve metade das respostas para entender esse cenário dentro da nossa área, né? E a gente ainda está trabalhando os dados para divulgar, porque são muitos dados, e são muitas demandas do Marias, então a gente não divulgou, mas em breve vai sair os artigos e aí a gente divulga. Mas, então, as questões principais, uma das questões principais é que o trabalho recai muito mais sobre as mulheres, né? Como a Clara e a Kelly falou, o trabalho, tanto o trabalho reprodutivo, né, como o trabalho doméstico, recai mais sobre as mulheres, que acabam tendo jornadas duplas, triplas, e isso no contexto de pandemia ficou muito pior, né, tendo em vista que as pessoas ficaram mais em casa, né, e o trabalho aumentou. E aí, pensando no grupo de mulheres acadêmicas, né, elas passaram a trabalhar em casa, algumas aula à distância, outras nesse primeiro momento não estavam dando aula à distância ainda, mas ficaram com maior carga de trabalho doméstico. Muitas delas utilizavam serviços domésticos e eliminaram esse serviço durante a pandemia, então tiveram um serviço extra, né, que isso até é uma outra discussão, por que esse serviço é extra, não é um serviço que deveria ser sempre, mas isso, enfim, outra questão também que a gente pretende trabalhar futuramente. E tem a questão dos filhos, né, o cuidado, a maior parte das vezes, recai sobre a mulher, né, e isso passou a ser uma coisa adicional, muitas começaram a ter o cuidado exclusivo com o EAD das crianças, né, além do cuidado do cuidado dos outros cuidados com os filhos, e o maior número, inclusive, de atividades domésticas, até aquelas que já não contratavam serviços, porque as pessoas estão mais em casa, então é mais coisa suja, enfim, mais coisa para fazer em casa. E então isso foi um grande fator delas não conseguirem produzir, atrapalhou fortemente a produtividade. E a métrica de produtividade é a publicação, né? As mulheres, as mulheres todas acadêmicas têm que publicar. Para você só com a publicação você consegue ter cargos mais altos, você consegue bolsa para fazer suas pesquisas. Então, tudo se baseia na publicação. E as mulheres já tinham uma publicação antes da pandemia menor, né? Trazendo até o dado da Parents in Size mesmo. Na verdade, isso não é da Parents Size, é da revista Dados. Até entre 2016 e o primeiro trimestre de 2020, as mulheres publicaram em coautoria são 40,8%, ou seja, é um número menor que os homens. Sendo elas as primeiras autoras, já é 37%, também bem inferior, né, aos homens. Dentro do contexto de pandemia, essa porcentagem de coautoras caiu para 28%. E de primeiros autores para 13%. Então, assim, é um dado alarmante, e foi aí que a gente resolveu tentar entender melhor essa questão a partir desses dados.
E a Parenting Science, ela já trabalha com essa questão de que a maternidade afeta extremamente a vida das pesquisadores, né? Tanto a maternidade quanto a paternidade, mas dando mais voga, obviamente, à maternidade que impacta mais. Elas falam que entre 2017 e 2018, 81% dos entrevistados afirmaram que a maternidade ou paternidade tinha impacto na sua carreira científica, sendo 59% consideravam negativo, né? Enquanto que, assim, e ainda por cima, 54% dos entrevistados com os filhos respondeu que a mãe era a única cuidadora. E aí, quando ela fala de pandemia, né, ainda faz um recorte de gênero e raça. E também elas têm alguns dados desse período que 61% dos pais conseguiram continuar produzindo normalmente com filhos menores de 1 ano, enquanto esse número para mulheres são 32%. Entre crianças de 1 a 6 anos, esse número é de 28,% das mães estão publicando normalmente, os pais 52,4%. Então aí já é bem discrepante essa porcentagem. A gente fez uma pesquisa, eu vou dar um pequeno spoiler, só um pequeno spoiler, porque a gente vai publicar depois. Mas foi assim, bem alarmante também os dados, né? A gente perguntou a gente tentou entender a percepção das mulheres em relação como a pandemia e a paternidade havia afetado a vida dos pais dos seus filhos da mesma forma que afetou a sua, no período de pandemia, né? E 58% falou que não, né, que afetou mais as suas vidas, das mulheres, a maternidade. 15% falou que não tem pais presentes. E apenas 27% falou que não teve alteração. Dentro desses 27% falou que afetou de forma igual tanto a maternidade quanto a paternidade. Alguns falaram assim, olha, não afetou a maternidade, porque meu filho já tem mais de 14 anos. Então, não é uma coisa que afetou minha vida, então por isso também não teve esse impacto, né? Então, a gente nota, né, esse dado de como... E a gente deixou um espaço para comentários. Os comentários eram interessantíssimos. Também não vou dar spoiler dos comentários, que já é demais. Mas os comentários eram interessantíssimos, assim, porque umas falavam, machismo, e enfim. E vários outros comentários nesse sentido, né? A responsabilidade é minha, e alguns não tinham pais presentes, enfim. Mas os comentários, alguns eram muito engraçados. Mas eu não vou comentar porque eu vou deixar para eu colocar na publicação. Enfim, e só trazendo mais um dado dessa pesquisa, quando a gente pergunta se alterou a rotina de pesquisa, as mulheres que têm filhos menores de 18 anos, 88% falou que alterou a rotina de pesquisa. E quando a gente pergunta para filhos sem filhos menores de idade, isso vai para 53%, um número muito inferior, né? Quando a gente pergunta sobre espaços sem interrupção, para mulheres mães também é de 35%, enquanto para mulheres sem filhos é de 79%. Então, a gente vê um grande peso, né, da maternidade nesse sentido, né? Inclusive, a Parenting Science, ela fala muito que a maternidade implica muito nos anos seguintes, não no primeiro ano de publicação, porque muitas das pesquisas já foram publicadas, mas no ano seguinte. E provavelmente a Covid vai ficar vai ter esse mesmo impacto, não só nesse primeiro ano, não nesse primeiro ano, mas nos anos seguintes, porque as pesquisas vão ficar todas atrasadas. E a maioria delas falou que essas pesquisas estavam extremamente atrasadas por conta dessa sobrecarga. E são esses os dados que a gente tem. Obrigada. Gostaria de gostaria de agradecer. É o meu cachorro, né? Lara, eu não tô ouvindo. Tá mudo. É que eu acho que é o cachorro dela. O cachorro tá latindo? Ah, tá. Os cachorros também causam interrupções.
Gente, mas é porque eu moro em apartamento e o meu cachorro assim, é impossível dar esse horário e é tipo assim, latina certa, então peço desculpas. Gostaria de agradecer, não só pela live, né, mas não estou ainda me encaminhando para o fim, mas pelo trabalho que vocês realizaram no mapeamento dessas informações. E quando vocês foram falando e quando eu li o artigo de vocês as palavras, eu só consegui pensar, né, no que a gente considera trabalho, no que a gente considera produção, no sentido de que veio toda aquela questão na minha cabeça do trabalho invisível que a gente realiza e que, enfim, né, o trabalho doméstico, incluindo os cuidados infantis e a questão de maternidade, ele constitui uma enorme quantidade de produção socialmente necessária, né? Porque se não tem reprodução, nada, né? Não tem mais mundo, né? Então, no entanto, em uma sociedade baseada nessa produção de mercadoria, geralmente, né, esse trabalho não é considerado trabalho real, não é considerada uma produção real, né? Porque ela está fora da ideia do comércio, ela está fora da ideia do mercado, não gera valor de forma rápida, né? E principalmente os homens, eles historicamente não se responsabilizam por essa produção, né? E aí é que reside a diferença entre esses dois grupos. Né? Então, quando me veio na cabeça toda essa pesquisa de vocês, todo esse mapeamento, me comecei a me questionar o que é produção, o que é trabalho e tudo mais. Entendeu? E por que a que eu faço dentro de casa é trabalho, né? Aquilo que eu faço dentro de casa não é considerado produção. O que eu faço é tão necessário e sem o que eu faço, se eu não fazer isso, né, se eu como mulher não cuidar do meu filho ou não cuidar do meu parceiro e tudo mais, como que, por exemplo, o meu parceiro, né, não vai ter condições, por exemplo, de trabalhar no dia seguinte, entende? Tem uma como eu posso como eu posso dizer pra galera que tá vendo? Tem uma linha, né, de pensamento que partiu de algumas teóricas feministas italianas que fazem pesquisa desse trabalho invisível, e elas falam basicamente assim, né, falando de forma bruta, né, como que o trabalho que eu realizo, lavando a roupa do meu marido assim que ele chega em casa, preparando a comida, fazendo tudo, é tão importante quanto ele realiza na fábrica. Se eu não fizer esse tratamento assim que ele chega em casa, ou rotina, né, ele não tem condições de voltar à fábrica, né? Então quando ele chega estressado do trabalho, ou querendo desabafar, ou que ele teve um dia muito cheio, se eu não cuidar dele, né, ele não tem condições no dia seguinte de ir para a fábrica, lá fazer o que ele tem que fazer, e que o trabalho que ele faz é considerado trabalho, né? Ele é remunerado por isso, e todo o trabalho invisível que eu faço, que sem esse trabalho existe o trabalho dele, ele não é remunerado, ele não é considerado trabalho, ele não é considerado produção, e por isso não tem valor. Foi eu pensei quando vocês vieram com todos esses dados, né? Vocês querem tirar alguma coisa em relação a isso? Acho que eu só, talvez, acho que pensando muito o que você está falando, né, eu acho que está muito conectado. Eu lembro que a Camila Infange do Parenting Science, quando ela ela participou do nosso encontro, falando um pouco, né, do trabalho da Parenting Science, ela trouxe, né, um pouco de que a gente encara, por exemplo, a maternidade como se fosse um problema para da mulher, né? Ela tem que resolver, ela vai ter que tirar a licença maternidade, se virar no trabalho depois para voltar, ser super produtiva para tentar repor o tempo perdido, e a questão da maternidade é uma questão da sociedade inteira, né? Então, como a gente tenta pensar que as questões que a gente considera de gênero feminino, como se fosse da mulher, na verdade, são questões de gênero estruturais, de toda a sociedade, né? Isso que você disse da questão, né, da valorização do trabalho produtivo da fábrica e uma desvalorização do trabalho reprodutivo, né, de casa, isso também se vê, e aí trazendo um pouco para o meu tema
de planejamento urbano, em como foi estruturado, né, nossa malha de mobilidade, né, na cidade. Então, onde a gente vê mais transporte são nos grandes eixos, né, que na verdade são pensados por homens, para homens, que vão se deslocar, né, grandes distâncias para ir da casa até o trabalho. Esses são os eixos que tem bastante transporte, que é onde tem metrô, onde tem corredor de ônibus. Agora, nos micro deslocamentos, e aí as mulheres, elas são responsáveis pela grande parte, como eu disse para você, como eu comentei, que as mulheres, elas usam muito da mobilidade a pé para se deslocar, e é muito da mobilidade a pé porque são micro deslocamentos que elas acabam realizando muito, né, no seu bairro, na sua comunidade, para realizar tarefas que estão ligadas ao cuidado ou tarefas domésticas. E aí, para esses casos, coisas que não dá para fazer a pé, são distâncias muito longas, elas não têm outras formas de deslocamento, de transporte, porque a malha intra-bairro, ela é bem ruim, né, de deslocamento. Então, acho que isso só exemplifica tudo isso que você está trazendo, né, de como também a cidade tem que ser pensada a partir de uma perspectiva, de uma ótica de gênero, porque da forma que ela está estruturada hoje, é exatamente isso, ela desvaloriza completamente esse trabalho reprodutivo que a mulher faz de graça, em casa, que não é valorizado, que não é remunerado, e que ainda ela tem mais dificuldade de fazer, então ela perde muito mais tempo porque ela tem que se deslocar de formas que ela tem que se virar de alguma forma. Então, acho que é um pouco isso que eu queria, acho que só para trazer esses pontos para juntar com o que você falou. Eu gostaria de encaminhar a live para o final, né? Já estamos chegando a 1h20 de live. Foi uma conversa muito gostosa, muito bacana. Algo aqui no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser rever vai ter a chance de rever. Quem não te viu ainda vai ter a chance de ver. Reforço a gratidão que todos nós da equipe do Não Internacionalista nós sentimos ao longo dessa semana. Na verdade, mesmo, né, desde o planejamento inicial, uns 2 meses atrás, se não me engano. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, né, a gente está aqui, tá tudo certo. A gente ainda tem tempo. Mas eu gostaria de agradecer a vocês por toda a paciência, todo o tempo, toda a disposição e por acreditar mesmo nesse projeto, nessa parceria. Acredito que isso é o começo. Acho que a gente ainda pode desenvolver muitas coisas em colaboração. E, enfim, né, por todo o tempo disponibilizado, principalmente por estarem aqui comigo hoje, num sábado. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer, né? Eu acho gente. que agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e de ter tido essa conversa. Acho que foi muito produtiva, né? Acho que a gente conseguiu levantar os principais pontos, né? E tudo acaba se relacionando, né? E a gente vê como é interseccional essas questões. A Kelly fala de gênero, mulheres na cidade, mas aí você depois traga a questão da migração que complementa, né, isso, né? E como a gente tem recortes que a gente conseguiu pensar, né? Que é a questão de raça, de gênero e de refugiados, né? A gente poderia até fazer outros recortes, mas aí teria que ter uma live gigante, né? Que nem é mera especialidade. Então, tem os indígenas também, que é uma questão extremamente relevante, e outros recortes que são super importantes para a gente entender essas questões. Eu achei ótimo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Lara. Obrigada pela parceria. Acho que ainda vai ter muita coisa aí pela frente. Vou aproveitar também para falar para vocês seguirem as nossas redes, quem está assistindo, @mariaziriusp, que a gente publica tudo lá. A gente espera publicar essa pesquisa que a gente comentou completa ainda esse ano, em alguma revista. Então, sigam a gente lá e a gente vai continuar nessa parceria com o Não. Muito obrigada. Tchauzinho e até a próxima. Tchau.